Boa noite, poeta Cícero Costa. Tainara, boa noite. Boa noite, Vladimir. Áudio, ok. Imagem também. Como é que tá a transmissão? Coisa boa. Carla, boa noite. Fiquei preocupada com a conexão, mas tá tudo certinho, né? Ivan Santana, boa noite. Cauane, boa noite, Cauane. Suzana Moraes, cordelista, boa noite. Bem-vinda. Bem-vindos a mais uma live do nosso Clube do Cordel. Hoje estaremos recebendo o poeta Andrade Lima, que já estará chegando por aqui. Enquanto ele não chega, vamos de poesia, né? Poeta Dedé Monteiro disse: explicar a poesia ninguém consegue explicar. É pesada como o chumbo, é leve igualmente o ar, é fina como o cabelo, é bela como o luar. Toca na alma da gente fazendo rir ou chorar. A poesia é tão santa que quando um poeta canta, Deus para escutar. E para terminar meu hino, a poesia, seu menino, como tudo que é divino, não dá pra gente tocar. Se eu pegasse a poesia, porta em porta sairia igual o mendigo faz, pedindo não, dando esmola, tocando a minha viola e cantando a canção da paz. Poeta Dedé Monteiro, nosso patrimônio vivo. Dedé Monteiro que disse ainda: que culpa tenho de ser diferente? Amar as artes, porventura é crime?
Tudo é mutável e o irreverente não se acostuma com qualquer regime. Contra a vontade, rude e indiferente, eu sou o amante do sagrado time que empresta a alma, cria, sofre, sente e sente nojo do poder que oprime. Aprendam isto, gente, não se doma. Pichem meu nome, rasguem meu diploma, aceito tudo com tranquilidade. Se acharem pouco, cubram-me de lodo, cortem meu riso, me excomunguem todo, só não me toquem na dignidade. Dedé Monteiro. Boa noite, poeta Lucas Barros. Bem-vindo. Verônica Sobral, que disse: quem sou eu? Meu silêncio sempre indaga, quando sente bater meu coração, e entre uma e mais outra indagação, a vontade de ser. Meu ser propaga. Do poeta eu sou a inspiração, que nem chuva e nem tempestade apaga. Eu pareço com o vento que afaga a beleza poética do sertão. Sou um fio sustentado em poesia. Sou da música, a voz, a melodia. Sou um ser que se entrega ao que Deus quer. Sou a mãe que protege o filho seu. Sou a fé, o amor que não morreu. Sou guerreira, sou forte, sou mulher. Verônica Sobral. Poeta Edu Leal, corda lírico, boa noite, bem-vindo. Nosso convidado já está online. Coisa boa. Na hora, poeta. Nós estaremos recebendo o poeta Damião de Andrade Lima, falando sobre a literatura de cordel como expressão cultural no contexto histórico e social. Verônica é a poesia em forma de mulher, verdade, poetisa, cordelista Suzana Moraes. Verônica é uma representação maravilhosa, uma voz forte e uma figura que nos alegra muito por tê-la, fazendo parte desse nosso caminhar. Marcelo Ernesto, bem-vindo. Carlos Pessoa, bem-vindo, boa noite. Boa noite, poetisa, tudo bem? Boa noite, amantes da poesia, poetas e poetisas. Tá me ouvindo? Boa noite, poeta. Estou lhe ouvindo, mas não estou lhe vendo, não estou lhe visualizando. Não tá vendo nada assim da imagem, não? Não, não tem imagem, mas o áudio está ok. Ah, aqui eu tô vendo você e tô me vendo também, ao mesmo tempo. Pronto, agora a imagem, sim. Agora temos, temos sua imagem. Massa. Pronto. Acho que seu telefone, você tá usando ele em pé, né? Na vertical. A imagem está ok, poeta. A minha está ok. Pronto. Espalhar Está ok. Vendo e ouvindo a ambos. cultura. Vamos lá. Bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo. Poeta Damião de Andrade Lima, que é natural de São José do Egito, né? Uma cidade muito poética e muito significativa, né? Para o nosso cenário da poesia popular, pelas contribuições e pelos nomes que gerou e que ainda gera, né? Filho de agricultores, começou por volta dos 20 anos, né, a adentrar nesse cenário poético, formado em administração e tem atuado em vários segmentos
da poesia popular. Dito isso, poeta, né, a gente aproveitar esse tempo que nós temos aqui, queria que você propriamente fizesse a sua apresentação, falasse um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, quem é Andrade Lima, quais são as referências poéticas que você possui e sua trajetória como poeta. Poetisa, teve um momento que cortou, né, a pergunta anterior. Não deu para... Poderia Pronto, repetir, por gentileza? certo. Conta um pouquinho para a gente sobre a tua trajetória, como surgiu o poeta Andrade Lima, quais são as referências que você possui, quais são alguns dos trabalhos que você também pode mencionar, que você considera mais significativos, e como houve essa sua aproximação com o universo da literatura de cordel. Boa noite aos poetas, poetisas, amantes da nossa arte nordestina, brasileira, nossa literatura, principalmente de cordel, que é tão mensageira, uma poesia que vem aí há séculos se perpetuando a forma de se expressar, que é o cordel. É uma expressão que nunca deixou de existir e que a gente vem cultivando essa semente. O poeta Damião de Andrade Lima, né, poeticamente metrificado, né, e conhecido como também, eu assino minhas poesias como Andrade Lima. E o dom da poesia, digo que foi o maior presente que o divino poderia me dar, porque é na poesia que eu encontro respostas para todas as perguntas que é necessário o coração responder. O poeta Andrade Lima, ele surgiu aí aos 20 anos de idade, quando ainda cultivava o chão do sertão na roça. A Marli, ela me deu de presente, na verdade, trouxe um CD de repentistas, de cantadores, que tinha Jorge Macedo, Ivane Villanova, Valdo Teles, saudoso em memória, João Paraibano, dentre outros poetas. Quando me tocou naquele momento, eu já, assim, escutava alguma cantoria no rádio, mas não, digamos que eu não tinha tempo nem de assistir quase cantoria. De vez em quando algumas vezes que acontecia de nós não irmos à roça, então a gente conseguia ainda escutar uma cantoria ao meio-dia, às 11h30, pela rádio de São José do Egito, mas era pouco. Mas aí eu não tinha despertar tanto para a poesia, né? Então quando veio esse CD a gente tinha até um rádio pequeno assim, pegava fita, pegava CD na verdade, e aí nessa época eu até dava pausa nas faixas e aí ia decorando, tinha 3 faixas, eu decorei as 3, né? Mas aí hoje eu não sei todas mais não, mas decorei e senti a necessidade de escrever também. Eu, na verdade, não sabia a métrica, né? Mas eu, baseado no que eu escutava, eu tinha mais ou menos uma noção, assim, que eu não poderia fazer um verso muito longo. Mas também a coisa que eu observei foi a estrutura, né? Eu acho que, inicialmente, eu acho que é importante a estrutura, porque a métrica ela vem depois, com o passar do tempo. Então, foi aí que a poesia nasceu, realmente, né? Eu comecei a despertar pela poesia. Foi quando eu comecei a fazer poemas na escola, para apresentação de trabalhos, outros alunos pediam também, colegas, eu fazia, né? E aí, né, sempre, às vezes fazia até lá nos trabalhos. Mas aí eu vi que só decorar vai acabar, né? Então, assim, eu vi a necessidade também de tentar o improviso. E foi quando eu também, capinando a lavoura, o mato, e eu comecei também a fazer alguns improvisos. Então, assim, a poesia veio em 2005, né, quando eu tinha meus 20 anos de idade. 2006 foi quando eu fui a primeira vez subir a um palco, na verdade,
Foi numa festa padroeira na Macambira, um sítio, próximo a Riacho do Meio, distrito de São José do Egito. E aí eu me atrevi a chamar um cantador de viola para cantar. Que atrevimento. Eu nunca tinha cantado, mas pelo menos sextilha eu queria ter a primeira vez, né? Então, assim, eu digo que muitas vezes a pessoa duvida da capacidade de outra pessoa, né? Mas a gente mostra com o trabalho. Acho que a ignorância não resolve nada, mas o trabalho. E foi quando esse poeta recusou-se a cantar comigo, que ele disse, na verdade ele não fazia nem parte do show da cantoria, mas eram outros poetas de São José do Egito que estavam cantando. E esse poeta, ele recusou-se, né, a cantar comigo. Disse, você nunca cantou, eu não vou cantar com você não, não vou passar vergonha. Aí o outro poeta da dupla disse, eu vou cantar com você. E aí, para tudo tem um incentivo, né? Então, das pessoas, posso até citar o nome, o vereador Arlindo Brito, de Riacho do Meio, ele Ô, disse, eu poeta, não vou citar, deixa eu te interromper um instante. Você está visualizando minha imagem? sim, sim, Pronto, porque temos um comentário aqui de que não está aparecendo. Deixa eu verificar aqui a internet. O sinal está ok. Eu consigo te ver e te ouvir bem, mas você está me ouvindo e me vendo? sim, ouvindo, vendo bem, tá tudo certo. Pronto. Pronto, a gente continua. Pode ser alguma oscilação aqui da internet. Daqui a pouco a gente repara. Tudo certo. Então, assim, dando essa continuidade, como eu estava falando, então, assim, você tem que acreditar no outro. Então, eu busco acreditar. Então, eu acreditei que eu seria capaz de fazer alguma coisa, porque nós sentimos a poesia nos tocar. E foi Sem aí dúvida, quando, poeta. quando eu subi ao palco e cantei pela primeira vez de improviso sextilha. Mas aí, em 2007, veio a questão da viagem, assim, sair daqui do Pajeú e buscar novas oportunidades. Mas a arte, eu levei ela comigo, né? A arte, ela foi comigo, né? Então, assim, para onde eu fui, eu levei ela. Então, assim, eu Faz muito bem, poeta. tornei-me um poeta andarilho, né? Viajante, né? Já estou há 13 anos que Salvo Pajeú, né? De vez em quando visitar a família, os amigos, algum evento, férias, mas há 13 anos que eu estou aí viajando os territórios brasileiros aí, levando nossa arte. E de lá para cá, a internet foi uma grande influência para mim também. Eu quero frisar aqui que hoje nós, por exemplo, é possível estar agora falando de poesia e literatura Sem dúvidas. devido às redes sociais. Então, assim, foi um grande espaço para a gente, porque eu lembro que antes nós não tínhamos tanto espaço nos shows, principalmente quando tinha cantoria de repentista, porque era mais Poeta, eu voltado para. queria, sim, eu queria que você falasse um pouquinho agora. Eu estou com 4 exemplares aqui de produções suas, uma inclusive em parceria com o poeta esperantista e tem outros trabalhos seus aqui também, né? Feitos de forma individual, né? Você sem parceria. E tem outros exemplares, mas trouxe esses como amostras. Queria que você falasse um pouquinho como se deu essas produções, como se dão as tuas produções cordelísticas, quais as tuas inspirações, quais os temas que você prefere abordar, como é esse seu processo de criação, quais as dificuldades que você encontra quando produz ou o possível lançamento, enfim, contextualiza isso para a gente. É, a poesia de cordel, a literatura de cordel, eu comecei a escrever cordel com o incentivo do poeta esperantivo. É um posto de humildade, ele é aqui de Orobó, Pernambuco, reside em Os Cavalhos, aqui no Cabo de Santo Agostinho. E em 2013 foi quando, pela rede social, o poeta esperantivo me convidou-me a fazer um cordel. E a gente fez um cordel chamado Nordeste e a Natureza. Foi meu primeiro cordel. E hoje eu tenho
22 obras de cordéis escritas, né? Esse que você está mostrando é o Nordeste e a Natureza, que foi o primeiro cordel que eu fiz, e essas estilogravuras é do poeta Jefferson Campos, lá de Natal, um grande estilogravurista, inclusive de oficinas maravilhosas na Festa de Loura, agora em janeiro. E aí eu sempre, né, fiz aí daí do primeiro cordel eu comecei a fazer mais cordéis, tenho cordéis em parcerias com a Lucélia Santos de Patu, Rio Grande do Norte, são 2 obras, 3 obras, se eu não me falha a memória com ela. Tenho cordel com o poeta Esperantivo, né? E tem outros cordéis que fiz de autoria própria mesmo, sozinho. Mas para você ver que, assim, a, quero frisar também a presença da mulher na literatura de cordel, né? Assim, a gente tem hoje a Graziele Castro, que tem a Casa do Cordel em Petrolina, e que vem alavancando a cultura. Então, assim, a arte ela está presente em todas as esferas. E o cordel é uma forma de expressão. Eu parti para o cordel através de Esperantivo mesmo, né? Que ele me convidou a fazer isso e, né, tenho contextualizado isso. O cordel ele é a linguagem nossa, assim, poética dos fatos, dos acontecimentos, né? Das críticas sociais, políticas, Sim, também humorísticas também, a parte do romance. Enfim, ele tem uma abrangência muito grande, né, na nossa literatura. você cita Graciele Castro, né, que desenvolve um trabalho fantástico, inclusive com oficinas em Petrolina, onde ela reside, Isabel Nascimento também, outro expoente, e outros nomes de mulheres, né, que estão não só no cenário da literatura de cordel, como atuando em outras atividades também, realizando outras atividades. A exemplo de Milene Augusto, poetisa, declamadora, glosadora, que é uma outra modalidade também da nossa poesia popular, que é a mesa de glosas, Daiane Rocha, Elenilda Amaral, Erivoneide também, né? E outros grandes nomes de mulheres que fazem a literatura de cordel também acontecer, ressignificando todo um contexto que nós sabemos que ainda se perpetua, infelizmente, mas estamos tentando quebrar algumas correntes, né? Falando sobre, Sim, com sobre essa certeza. E questão, você, inclusive, né, fez o seu primeiro cordel agora, sim, né, também sim, pelo Clube do inclusive Cordel. o nosso cordel, né, do mês, é um cordel de autoria minha, a partir do mote de Tainara Queiroz, respeito não é somente no Dia Internacional, e que eu me vi também desafiada a escrever cordel, já tinha feito, né, como já disse em outro momento, mas não com esse viés de divulgação, né, de promulgação. Então, eu tinha feito trabalhos de escola e outras questões, mas nenhum nesse sentido, de produzir e de circular virtualmente somente, né, nesse momento de forma digital. Inclusive, é uma questão que eu queria perguntar, o cordel que chega ao Brasil, né, trazido aí pelos portugueses, tem toda uma relação com o trovadorismo, com a oralidade e depois com a invenção da imprensa. Enfim, ele passa a ser uma narrativa escrita, né, e ser exposto e comercializado das feiras populares, tornando-se inclusive poesia popular, e trata de recontar ou remontar e contextualizar, já que é esse o nosso tema, aspectos históricos vivenciados, narrativas reais, ficcionais, enfim. Mas nesse momento, poeta, exclusivamente, como o cordel pode se beneficiar da tecnologia e desses mecanismos de mídia digital que nós temos, principalmente para a divulgação dos trabalhos que estão sendo produzidos e como pode se dar a relação do cordel, como é que o cordel pode atuar para narrar esse momento pelo qual a humanidade está passando. Eu diria que a literatura de cordel, essa expressão tão vasta que nós temos de falar dos problemas sociais, esse momento que a gente está vivendo hoje da pandemia, né? Então, assim, levar a poesia até as pessoas, a poesia é uma terapia, né? O verso ele é uma terapia para as pessoas. E assim, eu sonho com a poesia mais coletiva, né? Eu acredito muito no coletivo.
o coletivo ele soma muito, ele traz muitos benefícios. Acredito que se nós, poetas, poetisas, que fazemos artes, se nos unirmos mais, cada vez mais, né, infelizmente a gente tem um individualismo na nossa arte, que não leva a lugar nenhum isso. Eu penso muito no coletivo. Nós teríamos uma poesia, uma arte, seja ela poesia livre, metrificada, seja a qual for a forma de expressão, a gente teria mais riqueza quando o coletivo atua, porque a gente se prende muito que a gente não tem o apoio do poder público, né, na nossa arte. E realmente a gente é fragilizado a isso, porque se pararmos para pensar, é bom, eu acho que é maravilhosa a arte, não tem, não, é algo que faz bem. Mas acontece que na visão pública, na visão política, acredito que eles não vê com a economia sólida, uma economia que traga grandes benefícios para o país. Então, assim, acho que seja por isso tanto que eles não investem tanto na cultura, porque se colocar, não é levando para o lado da política, mas falando, eu acho que não tem como todo mundo não ter um pouco de política dentro de si. A política ela está presente em todo mundo. A partir do momento que você busca seus direitos, você ali tem a política ali dentro. A partir do momento que você vive na sociedade, que você Sem dúvida, pois somos tem o seres poder da políticos, opinião, né? Somos não seres tem políticos. Agora não nós tem que confundir. precisamos Mas, divisar, né? Separar isso. a Aí política o que é que partidária acontece? da política Acontece, voltada para o bem social. isso. O que acontece é que, como eu estava falando, é muito mais fácil uma prefeitura, um estado, seja lá qual for, contratar uma banda, onde ela coloca num contrato R$ 200.000, paga 50, fica 150. Na nossa arte é muito difícil eles conseguirem um contrato, fazer conosco da arte, aonde a gente possa participar de uma, digamos, uma corrupção. Mas aí eu estou falando isso para chegar no lado coletivo, para nós, poetas, poetisas, pararmos de reclamarmos de que a nossa arte depende da política. Não, a gente tem que fazer nossa parte. E isso vai mudar quando nós minimizarmos, diminuirmos esse individualismo que existe ainda dentro da nossa arte. Né? Então, assim, O poeta, veja que a arte, nós falando, eu estou falando isso para chegar no que eu queria chegar, é que é possível publicar um livro seu, de um poeta, de outra poetisa, um cordel, quando o coletivo chega junto. Né? Então, assim, se nós temos um grupo, por exemplo, de 50 pessoas que participam de um determinado grupo poético, como hoje é o Clube do Cordel, aonde cada pessoa dá sua contribuição, todo mundo vai poder ter seus trabalhos divulgados, editados, publicados. Então, a força do coletivo nos fará crescer. Nós temos voz para isso. sem dúvida. O poeta do Leal deixou um comentário logo acima, concordando com a sua fala, e o nosso Clube do Cordel, você inclusive é membro assinante, tem atuado com esse ideal, né? De possibilitar a formação de novos poetas cordelistas com trabalhos através de oficinas que nós temos realizado, né? E vínhamos realizando antes da paralisação, mas também de apoiar esses trabalhos que já estão realizados, já estão feitos, né? Para a divulgação e apoio desses poetas, poetisas, cordelistas, né? Uma rede, o Clube do Cordel, uma rede de apoio para os cordelistas, né? E as cordelistas. O que eu queria Sim, pedir que você reforçasse é nesse sentido, inclusive a sua fala, só completando, quando você falava dessa desvalorização que há em relação à arte, nós temos o cordel recentemente reconhecido em 2018, salvo engano, como patrimônio imortal do Brasil, né? Patrimônio imaterial, isso. aliás, do Brasil. E que por muito tempo foi visto com preconceito, e ainda é, por ser uma arte de disseminação popular, de produção, né? Vinda desse meio comercializada, veiculada, produzida pelo gosto popular,
sofre preconceito das academias, que já foi, inclusive, tida como uma subclassificação da literatura, né? Então, voltando para esse viés da valorização, eu queria que você reforçasse para nós, tendo hoje os recursos midiáticos, como o cordel pode ser favorecido pelas tecnologias que estão postas, né, que estão, inclusive, favorecendo essa nossa conversa agora. Por exemplo, se nós quisermos elaborar, fazer um cordel em parceria, vamos lá pelo grupo do WhatsApp, vamos em um grupo do WhatsApp, uma conversa pessoal, e produzir esse cordel sem estarmos presencialmente, né, sem estarmos próximos. E fora outras questões, a bem de valorização, de divulgação, de publicação, como os recursos de mídia, como a tecnologia pode fomentar e favorecer a nossa literatura de cordel poético. O meu cordel, primeiro, como eu falei, ele foi através da rede social. Então, assim, parceria, tanto com o Esperantismo quanto com o César Santos, foi através da rede social. Então, assim, as mídias, elas, quando é bem usadas, elas são uma grande ferramenta para ser divulgado o nosso trabalho, né? Então, assim, o Instagram, o Facebook, blogs, entre outros meios, né? O rádio também, que hoje a gente tem uma grande divulgação pela rádio, por exemplo, Afogados com a Eline do Amaral, né? Onde vai, leva vários artistas, hoje a Milene, né? A poetisa esteve no programa da Helenilda. Então, assim, são espaços que estão sendo criados. Esses espaços criados somos nós que criamos, porque é através deles que fomentamos isso aí. Nós temos vários produtores culturais aí no Pajeú, como Alexandre Moraes, pegando como exemplo, o quanto ele divulga tanto a música quanto também a poesia. Então, os valores da nossa terra, né? Então, assim, a tecnologia ela veio para somar. Ela veio para somar desde que seja bem usada. Então, assim, é possível. A gente tem um poeta Edmilson Ferreira que está usufruindo muito bem dela, fazendo Mestre do Repente, entrevistando vários artistas. Sim. Então, assim, isso daí é algo que o artista parte, mas fica a obra. Então, são esses projetos que nós fazemos que enriquece a arte, né? Enriquece porque o que está ficando vai passar por várias gerações. Então, assim, acho que a arte, a gente pode ser grato a Deus quem recebe o dom, porque saber que algo vai deixar. Então, assim, e não ser a arte só para si, mas a arte para todos. E eu acho Sim, que poeta. os poetas, eu gosto muito de passar aquilo que eu sei, o que eu aprendo, e aprender com as outras pessoas. Então, assim, eu me disponho a qualquer pessoa que quiser interagir comigo e aprender algo, eu também aprender com ela, eu estou à disposição sempre, como sempre estive. Quem me Tá bom. conhece da interação, que já participou, né? Então, assim, eu gosto de pessoas que sejam humildes, que pensem no coletivo. Infelizmente, a gente tem as Sim, pessoas poeta. que não chegam junto, Aproveitar, mas certo. aproveitar, vi Milene Augusto passando por aqui, parabenizá-la pela entrevista, né, no quadro a Fala Mulher, que está sendo veiculado agora através da Rádio Pajeú, como você bem falou, que a rádio também é um mecanismo de divulgação, né, das nossas atividades. Helenilda Amaral, que é uma parceira nossa de muitos anos já, e uma apresentação forte da voz feminina do Pajeú, apresenta todos os sábados na Rádio Pajeú o programa Portal da Cultura, e desde o último sábado está veiculando o quadro Fala Mulher, que recebeu inclusive a poetisa Fabiana Ribeiro no último sábado, e hoje Milene Augusto, no horário a partir das 12h10, que o quadro vai ao ar. E é uma emoção muito grande, Milene Augusto, que também já esteve aqui em interação comigo através da live do nosso clube, que é membro também do Clube do Cordel. Falávamos sobre a atuação da juventude, um novo olhar sobre a juventude poética do Pajeú. Milene Augusto, que vem despontando aí de forma maravilhosa
como uma representação feminina e também da voz da juventude, com esses novos, essas novas formas de produzir, essas novas formas de olhar, né? Sem ter as suas produções discriminadas pelo caráter da juventude, que em algum momento vai precisar, sim, passar por um processo de maturação, como na vida também, esse crescimento no âmbito da arte, ele também é necessário. Todos os com membros aqui do grupo e outros convidados para falarmos sobre temas específicos. E hoje você é o convidado do nosso Clube do Cordel. Nós temos Carla Santana, temos Tainara Queiroz, temos Nilson Gonçalves também nessa articulação desses bate-papos. E a partir do próximo mês nós teremos algumas novidades. E Tainara já antecipa aqui que agora em setembro o cordel homenageado será da sua autoria. Então é uma É satisfação imensa. mês do meu aniversário, né? Sim, você que Mês do é meu de aniversário, esse 9 de 9 de setembro, setembro. curiosamente, dia Isso. do administrador, que é sua área de formação, né? Eu só descobri que era dia do administrador, eu cheguei na faculdade, o primeiro dia que estava tendo a aula de empreendedorismo. Aí hoje é dia do administrador. Eu digo, então nasci nesse dia. Poeta, eu queria que você recitasse para nós. Nasci numa terra que tem cantadores e bebo das águas do meu Pajeú. No palco da roça cantei sem nudu, sentindo a natura e o cheiro das flores. Na minha bagagem eu levo os valores que tem a cultura do nosso lugar. Aos 20 de idade foi quando a versar, a vida me pôs e Deus fez o convite, e de lá para cá não faltou apetite, cantando no campo e na beira do mar. Coisa bonita demais, poeta. Inclusive a gente tem poesias em parcerias, né? A gente já Sim, glosou temos. algumas poesias e só falta a gente fazer um cordel em parceria e eu já deixo o convite para a gente Tá trabalhar futuramente um faltando. cordel. Vamos articular essa ideia. Coisa boa. É bom ver também a Mas interação aqui dos nossos espectadores, né, que estão nos acompanhando. Coisa sim, maravilhosa. sim. É um grande abraço a todos, né? Eu não quero citar nomes, mas que eu sei que todos que estão aí são pessoas maravilhosas que fazem arte, Sem dúvida. né? E eu agradeço os comentários, a confiança, a credibilidade a cada um, a mim depositada e que estamos juntos aí por uma arte sadia, onde a gente pensa no coletivo, onde tanto o homem quanto a mulher tenham seu espaço e o respeito, Claro, né? Porque a gente, só frisando, nada de machismo em nosso cordel, na nossa literatura, porque a mulher ela tem o mesmo espaço, o mesmo direito que nós temos do homem, né? Então, assim, ela vem em batalhas constantes, não de hoje, mas de séculos, e vem buscando sem seu dúvida. espaço. E é E para isso que o movimento do Cordel Sem Machismo serve, né? Para denunciarmos e nos fortalecermos. Inclusive, houveram diversas situações, né? Mas o nosso ideal prevalece, que ele seja compreendido e não distorcido. eu quero citar um poeta, acredito que Suzana, que nos assiste, entre outras pessoas, conheceu recentemente o poeta Belo, um poeta aqui de Porto dos Cavalos, Cabo Santo Agostinho, nos deixou, né? Recentemente foi para a Morada Celestial, e assim, ele fazia estilogravuras também, e o poeta Severino Melo, ele tinha vários cordéis, inclusive lançou também um livro. E quando fala na parte dessa valorização que nós temos da mulher, né, merecidamente, eu vou sempre lembrar de Severino Melo, porque quando eu conheci ele, e fui os primeiros eventos, e ele começou a recitar seus cordéis, ele não fazia um recital sem declamar uma poesia homenageando a mulher. Sem homenagear a mulher. Ele nunca deixou de subir num palco para não homenagear a mulher. E aí, ele, numa certa ocasião, no comentário, ele comentou que as pessoas diziam, poeta, por que você fala... Oi. Oi.
Som, pessoal, a Ô, conexão poeta, voltou, hein? tem que retomar agora para a poesia o seu relato, que travou aqui. Até a internet fez silêncio para o momento que era para homenagear o poeta no firmamento, Severino Melo em questão, poeta que no coração sempre mostrou discernimento. Coisa boa, poeta. Mas Pronto, então voltando vai aí. aqui, falando só para fechar, falando de Severino Melo, então ele nos deixou recentemente um grande cordelista que deixou sua obra aí eternizada. Então ele sempre subia no palco e ele falava da mulher. Então a mulher era a figura principal. E ele, conversando comigo, ele disse, poeta, certa vez um poeta disse, por que você fala tanto em mulher? Aí ele disse, porque eu sou filho de uma. Então, assim, foi uma resposta poética e que não tinha como a pessoa nem responder mais nada. E é verdade, né? Então, assim, o ser mulher, né? Você valorizar a mulher, assim, na verdade, valorizar o ser humano como todo. Então, assim, o respeito ele tem que ser dado para ser recebido, né? Então, assim, eu sempre busquei esse lado aí do respeito, seja do homem, seja da mulher, seja de qual seja o gênero, não importa. Eu acho que tem que respeitar as escolhas das pessoas, o respeito. A partir do momento que você desrespeita o outro, você perde o seu direito. Então, assim, você tem que buscar essa valorização. E são os movimentos que fortalecem, né, essa luta constante aí da mulher na nossa literatura, né? E não tem como negar que não há machismo no cordel, porque há, né? A gente sente isso na pele. Quando a gente está no evento, a gente vê poetas que não Sim, valorizam poeta. aquela que está no palco. Então, assim, isso aí a gente tem que bater forte, sim, né? E ter Inclusive, uma arte coletiva e sem gênero, ou seja, todo mundo ser abraçado, porque a capacidade de todos, todos têm, porque Deus deu a cada um dom de expressão. E se nós nos calarmos, aí é que essas pessoas querem, mas quando nós nos unimos, fortalecemos essa luta aí, não só na arte, mas nos campos do trabalho também, sim, né? sim, No trabalho, a mulher ela vem conquistando seus direitos, seus espaços, com né? certeza, Mesmo no poeta. mercado de trabalho, ela hoje ocupa uma grande parcela de espaço nas faculdades, nos estudos. Hoje você vê nas faculdades mulheres muito mais presentes. O que está faltando mais são realmente as empresas buscarem uma remuneração até melhor para elas. Ainda você vê em algumas empresas a prática de os homens ser mais bem remunerados do que as mulheres. Então, Sim, isso também é o algo que deve ser debate, lutado. o debate é bem amplo, né? Porque a arte ela é Trazendo tão aqui para o forte. nosso contexto, É, né, nós temos fortemente essa presença do machismo na nossa arte. Inclusive, as discussões que tivemos nos últimos meses favorecem esse entendimento de como é que o machismo se apresenta no nosso cotidiano. É uma estrutura que está posta, né? Claro, mas entendemos isso. Socialmente há uma estrutura que favorece ao machista, a figura da pessoa machista, e reverbera na arte, infelizmente. E nós estamos na luta, o movimento do Cordel Sem Machismo é justamente para isso, para que possamos sim, tratar sobre essa questão e buscar necessariamente que tenhamos esse entendimento da busca pela igualdade, pela equidade e que essas situações que sutilmente acontecem ou que escancaradamente acontecem não venham a ser repetidas, né? Nós sim, temos sim. apoiadores como você, né? Como outros Dentre poetas, tantos poetas que a gente sabe irmãos da também. índole desses poetas. Sim, sem dúvida. E temos pessoas que contradizem, né, que querem descaracterizar o movimento, mas estamos prontas para dialogar com a pessoa que venham favorecer essa luta, que não é de uma mulher, é por
uma classe inteira É de que vem todos. favorecer a nossa arte. Até porque E- nosso ideal não é de divisão, muito pelo contrário, você falou nessa questão da coletividade e nós estamos lutando justamente para isso, para que a arte, né, seja favorecida em toda a sua dimensão, com a participação da mulher nos debates e nas produções também. Sim, e é tanto que o Clube do Cordel, que é o que nós estamos agora fazendo essa live aqui, não só tem mulher, então não há divisão. Tem homem e tem mulher participando do Clube do Cordel, assim como outros grupos que existem. Então, assim, pessoas. A gente tem que ter pessoas dentro de um grupo acadêmico de literatura para somar Sim, sem preconceito. E quando o preconceito for visualizado dentro de alguns membros, nós temos que combater também dentro e que isso não aconteça, mas que se vier a acontecer, nós possamos lidar com isso, porque a gente quer uma arte sadia, né? com Então, certeza. assim, e falando, já que a gente está falando também na parte da mulher, eu tenho, como é do conhecimento de algumas pessoas já também, eu estou com o meu livro, né, o Redes de Poesia, né, eu recentemente conversei com a pessoa responsável da CEP, estava previsto para agora dia 5 de setembro, mas não é possível ainda devido à pandemia. Então, assim, tanto eu tenho esse livro para lançar, como o Henrique Brandão também tem um livro dele que foi contemplado pelo projeto da CEP, para lançar eu acho, a gente tem tem alguns cordéis que foram contemplados. Eu não lembro da poetisa, mas foi uma poetisa da Engazeira e teve Odília, também Odília. e teve também, se eu não me engano, também é o Wellington Rocha, né? E Também que teve seu cordel. a própria Tainara Queiroz também teve Foi. um cordel contemplado nesse edital. Só um E momento, ainda tem a poeta. mesa de glosas, né? Sim, também. O livro da mesa de glosas. Isso, nós tivemos 3 mesas na Feira da Tá. Poesia Popular, que as glosas serão registradas e veiculadas através de um livro Sim, produzido pela sim. CEP. Sim. Sobre o debate que estávamos tendo, nós temos alguns comentários aqui. A Helenilda coloca: o movimento do Cordel Sem Machismo é um movimento muito lúcido, que além de ter um propósito de combate ao machismo, ele traz uma proposta de construção de conhecimento e quebra de rótulos e preconceitos. É justamente esse o ideal, que infelizmente ainda temos que estar reforçando, porque para o entendimento de alguns não é claro. Poeta, eu queria que... Helenilda foi uma das mulheres que, inicialmente, quando eu comecei no cordel, ela abriu espaço para mim nos palcos. Participei de um evento que ela fez em 2013 em Afogados. Eu acho que é uma festa que existe lá, eu acho que é julho, eu não lembro o mês, mas eu acho que é junho. Mas ela que abriu, sempre abriu as portas para os artistas e eu estou devendo ir ao programa dela, né? Isso eu estou devendo. No dia que eu cheguei lá, eu cheguei atrasado, Sim, mas verdade. assim, ainda estou devendo isso a Você ela. Você trouxe, né, falando sobre o poeta Severino, uma poesia de improviso, né? Você elaborou aí uma septilha de improviso. Além da produção de cordel, além do livro que está prestes a ser lançado, você também já se aventurou nas mesas de glosas, né? Então conta aí como é essa trajetória de Andrade Lima e todas as expressões artísticas em que você atua. Até em canções também, né? Você tem algumas produções. Fala um pouquinho pra gente. É, na mesa de glosas eu participei até o momento de 3 mesas de glosas. Uma foi a primeira 2015 na Festa de Louro, assim como recitais também que eu participo. Participei de uma mesa em Teresina, que João Claudino organizou, e participei este ano de uma mesa aqui em Surubim, organizada pelo poeta Felipe Júnior, que está com um projeto muito bom também aí, pela Acordel. Né? Então, Sim. assim, que a Suzana faz parte, dentre outros poetas, Altair Leal. Então, assim, eu participei de poucas mesas devido às oportunidades, porque também eu trabalho numa empresa e eu Viaja preciso. muito, né? Na verdade, eu vivo mais longe, então eu sou o poeta andarilho, né? Mas também na música eu tenho algumas composições, parcerias, na verdade,
são poesias musicadas por dois parceiros, Léo Brasil, de João Pessoa, e Bruno Farias, um Bruno, parceiro de Teresina. E quando eu estive lá, fui muito bem acolhido, e a gente fez algumas parcerias e continua fazendo parcerias. Então, assim, tenho parceria também com o Nelson Nunes, de João Pessoa, tenho várias parcerias também na poesia. Então, assim, eu sempre diversifico um pouco aquilo, mas assim, eu escrevo muito mais do que mesmo participo devido a esse tempo aí que eu não tenho de deslocamento tão favorável, mas não deixa de artes perpetuar. Eis aí a importância das mídias, das redes sociais, para que o poeta Andrade Lima e tantos outros aí, poetas e poetisas e amantes, possam interagir. A rede social é uma grande ferramenta, na verdade, para todos. Então, é uma assim, aliada, né? então eu me É. aventuro na mesa de glosas, né? Mas aí nem sempre eu vou poder estar participando. Mas aí eu fico muito feliz quando vejo vocês, as mulheres, também os poetas participando, como tem a missa do poeta em Tabira, que é agora em setembro, né? Todo mês de setembro acontece, sempre tem a tradicional mesa de glosas. Então isso é E importantíssimo. é Essa provável que ela inovação, essa aconteça busca. de forma virtual, né? Já que é Acredito que o sim. possível para esse momento. Você falando É nas para mesas de tudo. glosas, eu quero abraçar as nossas poetisas, né? Estão por aqui, Vi Daiane, Erivoneide Amaral, Helenilda, Milene, e estamos aí com novidades, conversando com Graciele Castro, como você já mencionou, com Érica Pereira, paraibana, com Lucélia Santos, Potiguar. Eu acho que vocês Estamos aí em articulação. tem uma poetisa, eu não sei se vocês já chegaram a conectar, é Anne Caroline de Campina Grande. Sim, sim. Tem um trabalho Ela tem incrível, ela tem um projeto, que é o cordel Cordel personalizado. Personalizado, onde ela já escreveu mais de 100 histórias aí de vida aí. Sim, Inclusive, ela me presenteou um cordel de aniversário em 2018, sim, sim. né? Onde Trabalhos conta a minha fantásticos, né? trajetória. Já remonta o que a gente conversava antes, né, sobre a tecnologia como aliada para a literatura de cordel, nesse contexto, né, que nós estamos vivenciando. Poderia até se pensar que talvez o folheto perdesse espaço para o cordel digital, né, digitado, enfim, Não, perder veiculado não vai perder, através mas de e-books, PDFs. É uma forma de atualização, mas como nós conversávamos sobre o favorecimento da tecnologia para a divulgação do cordel, é um aliado e não algo que se temer em relação à tecnologia, né? eu acho O que cordel jamais tudo perderá é espaço. somatório. Eu acho que tudo é Sim, uma soma. Não há divisor, não há subtração. Eu acho que é mais soma é mais soma, porque é uma evolução que nós temos, né? Então, assim, é necessário isso aí, usufruirmos. E a sim, sem pandemia, dúvida. apesar de ser uma coisa que tem mudado muitas vidas, né? A gente vê o contexto geral dessa pandemia, aonde levou, trazendo para o lado da arte, a questão das lives que vem acontecendo, mas ela vai passar. E quando ela passar, ela vai deixar isso aí. Nós pegamos o hábito de agora divulgar mais a poesia pela rede social, Uhum. principalmente no ao vivo, né? Então, assim, isso é importante. E falando sobre a mulher, se você me der licença, eu vou recitar uma poesia, À citar vontade. uma poetisa que é referência no Pajeú, de pesquisa, uma poetisa que é muito bem referenciada por todos e por todas, a Severina Branca, né? Eu acho que eu até estava comentando certa vez com Carla, eu acho, na verdade, Carla não, com a Tainara, sobre a possibilidade de reunirmos uma coletânea para a Severina Branca. Assim, eu dei essa ideia e se quem topar o projeto a gente tá junto, porque poderia, mesmo É uma que ideia interessante, mas há de se pensar, né, as é produções que ela isso. tem esse registro, Não, né? mas aí a gente, eu penso da seguinte forma, quem está me assistindo aí,
que faz parte do Clube do Cordel. E quem quiser aderir a essa ideia, para nós tocarmos em frente, pode-se fazer um livro da seguinte forma: um capítulo reservado com as poesias da Severina Branca e um capítulo com as homenagens à Severina Branca. Não deixaria de ser um livro à Severina Branca. Então, assim, vamos supor que as poesias dela de 20 páginas, 30 páginas, mas terá o complemento com nossas poesias em homenagem a elas. Por exemplo, aquele mote dela, o silêncio da noite é que tem sido testemunho das minhas amarguras. Né? Então, assim, eu acho que nós poderíamos homenagear ela glosando motes dela, né? Fazendo referência a ela e fazer esse livro aí que introduza com a história, com a poesia. Eu acho que é uma ideia válida, porque se nós pararmos para pensar, é uma poetisa antiga e que ela serve de base para todas as outras hoje que estão Uma iniciando na poesia. referência, né? Ela é uma referência, né? Inclusive a gente sabe que teve até filme de curta-metragem sobre Sim, esse tem um mote dela. documentário, tem um E curta, assim, verdade, sim. eu fiz inclusive um eu lírico para Severina Branca, que é um soneto chamado Minhas Amarguras, né? Que é um eu lírico que eu fiz a Severina Branca, né? Onde eu disse, na verdade, é como se fosse Severina Branca falando nesse soneto. Então eu homenageei ela como se fosse ela nesse soneto. Não o Andrade Lima falando, mas eu me encarnando Fique na à alma vontade, de poeta. Severina Branca para dizer essa poesia. Então, assim, que vocês repensem sobre isso que eu falei, essa ideia, que, mas Severina Branca não tem poesia que dá um livro. Mas nós podemos ter um capítulo só com as poesias delas e também com as homenagens. Não deixa de se eternizar, de perpetuar. E até estendo também, além do livro, que aconteça os vídeos, para que ela possa assistir, para que ela possa ser homenageada. Então, assim, homenagear em vida é importante. Então, assim, eu tive o prazer de recitar esse soneto para ela, uma visita que eu fiz a ela, e vou recitar aqui para todas as mulheres, para todos que estão aqui nos assistindo. Minhas